Um ser metade homem e metade lobo. Um monstro feroz de aparência espantosa e ao mesmo tempo que desperta uma certa curiosidade em quem já o viu e teve a sorte de viver para contar histórias. Uns dizem que ele foi um homem amaldiçoado em se transformar na fera à noite durante a lua cheia. Outros afirmam que ele sempre existiu e seu esconderijo é na floresta, como o lobo mau. Uma história que muitos pais contam as suas lendas e versões diferentemente uma das outras, mas o foco sempre será na força que essa terrível fera possui com as suas vítimas. O lobisomem é uma das lendas de folclore mais conhecidas do mundo, estando presente no folclore de países de diversos continentes. Mas o que poucos conhecem, e você ficará sabendo nesse vídeo de hoje, é que essa criatura é de origem grega, o tão temido Licaão. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo! Uma coisa que temos conhecimento é sobre os lobisomens. Já ouvimos falar dessa lenda em algum lugar que frequentamos. Talvez histórias contadas à noite pelos nossos pais ou avós sobre essa criatura assombrosa. A palavra lobisomem ou licantropos, do grego licos, lobo, e antropos, homem, é uma besta fera com sua origem na mitologia grega, amaldiçoando a pessoa a se transformar na fera em noites de lua cheia e retornando à sua aparência humana apenas ao amanhecer. Veremos agora como tudo começou. Na antiga Arcádia, Licaão, também conhecido como Licaon ou Licaonte, filho de Pelasgo e primeiro rei da Arcádia, era um rei muito querido, pois havia abandonado sua antiga vida selvagem e dedicado seu tempo em ser um homem culto e muito religioso. Foi o fundador da cidade de Licosura, cidade onde construiu um altar em devoção a Zeus, e também é conhecido como o primeiro lobisomem do mundo. Porém, o que tudo começou como algo bom para ele, imediatamente se tornou um fanatismo que o transformou em um homem cruel e sanguinário, e suas escolhas trouxeram para si uma consequência terrível. Devido a seu fanatismo, começou a fazer diversos sacrifícios humanos para honrar os deuses, algo que denegriu sua posição. Inclusive, chegou a violar as leis da hospitalidade impostas por Zeus, onde o mesmo sacrificava todos os estrangeiros que chegavam em sua cidade. Mas Zeus não se alegrou com as barbaridades cometidas por Licaão e bolou um plano para poder descobrir essa história e pesar sua ira sobre ele. Então, decidiu se passar por um peregrino e foi até a cidade, onde se hospedou no palácio de Licaão. O rei já estava preparado para sacrificá-lo, mas temeroso, pois, segundo seus súditos, haviam os rumores do peregrino ser um deus disfarçado, e para não correr o risco, o rei mandou matar um escravo e cozinhar e servir ao seu convidado. Com toda essa crueldade, seu crime não ficaria impune diante de Zeus, e imediatamente transformou o rei em lobo e incendiou seu palácio. O rei tinha vários filhos, aproximadamente 50, e todos tão cruéis quanto o pai. E mais uma vez, Zeus não deixou por menos a maldade da descendência do rei. E para verificar se os boatos de que os filhos do rei eram maus, ele teve uma ideia. Se passou por um mendigo para comprovar se os boatos a respeito dos filhos de Licaão eram verdade, e foi disfarçado até o palácio de Licaonidas. Os filhos do rei tiveram a audácia de assassinar o próprio irmão e servir suas entranhas a Zeus. E como já havia acontecido ao pai, Zeus transformou todos em lobos e os exilou, poupou apenas a bela ninfa que era filha do rei, Calisto. Diferente da história da Bela e a Fera, ao qual os pais contam para as criancinhas, onde a fera era um homem egoísta e sem caráter, e que por isso foi lançado sobre ele uma maldição e foi lançado como uma fera, o rei Licaão era um fanático religioso e com sede de assassino correndo em suas veias, o que na mitologia grega atraiu a ira de Zeus e o fez virar um lobisomem. E a história da fera de Bela, ao contrário em que ele se torna um homem normal novamente após se apaixonar pela Bela, o rei Licaão não teve essa mesma sorte. Sua condenação era ser uma besta fera para sempre, juntamente com seus filhos. No Brasil existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. O folclore brasileiro é rico em lendas, mas todos nós sabemos que por trás de uma lenda há sempre uma história verdadeira que de fato aconteceu. Uma versão diz que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo irá ser um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres.
Outra ainda diz que o oitavo filho se tornará a fera. Outra já diz que é após a morte de um familiar que possuía a aberração e passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. Com essa lenda sendo espalhada em cada canto dos países, você talvez deve ter se perguntado, ou acompanhando esse vídeo, deve estar se perguntando como identificar um homem antes dele se transformar em uma fera. E eu vou te dizer que, digamos que eles dão alguns sinais de que estão deixando o corpo humano e se transformando em um animal. As pessoas conhecem o licantropo na forma humana através de comportamentos estranhos, como mudança de comportamento, misteriosa e quase sempre com olhos cansados, olheira. O licantropo na forma humana é uma pessoa muito atenta às outras, sempre desconfiando de tudo, como por exemplo, tem muito medo de ser descoberta a humanidade, que é uma aberração, porém é muito protetor em forma humana e geralmente evitam manter contato com outras pessoas, como forma de se esconderem e se protegerem. Segundo a lenda contada em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira em uma encruzilhada. Como o nome diz, é metade lobo, metade homem. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. Não importa para ele se o objeto encontrado for outro animal ou então um ser humano, ninguém consegue escapar das suas garras ferozes. E antes do amanhecer, ele procura a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Já em algumas regiões, algumas pessoas afirmam em dizer que ele tem preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. No interior do estado de Rondônia, o lobisomem, após se transformar, tende a atravessar correndo 7 cemitérios até o amanhecer para voltar a ser humano. Caso contrário, ficará em forma de besta até a morte. Há também quem diga que um oitavo filho, que tem 7 irmãs mais velhas, se torna lobisomem ao completar 13 anos. Também dizem que o 7º filho de um 7º filho se tornará um lobisomem. Algumas histórias também dizem que se um ser humano for mordido por um lobisomem e não encontrar a cura até a 12ª badalada desse mesmo dia, ficará lobisomem por toda a eternidade. A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro, e assim como em todo o mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Embora existam alguns corajosos que gostam de um desafio e afirmam que existem algumas ferramentas mortais para esses seres. Algumas pessoas dizem que, além da prata, o fogo também pode matar um lobisomem. Outras acreditam que eles se transformam totalmente em lobos e não metade lobo, metade homem. Em um vilarejo no norte do Canadá, um casal decidiu sair da sua casa barulhenta e irem para uma área mais afastada e em sossego para poderem ter seu bebê. A mulher esperava um menino, o primeiro filho do casal. Ambos estavam muito felizes e realizados com a conquista. O homem era um engenheiro que já estava conseguindo seus primeiros trabalhos na cidade vizinha, enquanto a esposa passava horas do seu dia bordando roupinhas para a chegada do bebê. Era por volta de meia-noite, quando a mulher sentiu contrações e ficava mais intensa a cada 5 minutos. Seu esposo acordou assustado com o choro da sua esposa e a levou para o hospital mais próximo. O menino nasceu lindo e saudável. Seus pais decidiram que não batizariam aquela criança, já que eles não tinham ainda uma religião estabelecida. Alguns moradores até comentaram com eles sobre a lenda do lobisomem e o perigo que aquele neném corria em ficar sem o batismo. Ainda mais o casal e o recém-nascido morando em um lugar afastado que mais parecia uma floresta. Mas os dois não se importaram com as crenças locais e foram para casa com seu filho. Os dias, semanas se passaram e o menino completou seu primeiro mês de vida. Seus pais não se cabiam com tanta felicidade, mas a sua história feliz não terminaria dessa forma. Era noite de lua cheia. O céu estava lindo, estrelado, e a lua brilhava mais que toda a luz de uma cidade acesa. Mas a mãe sentiu algo diferente naquela noite. Ela estava aflita, só manteve a calma quando seu marido retornou para casa. Ambos jantaram, conversaram um pouco, colocaram o neném para dormir em seu quartinho e o casal foi deitar. Já passava de 1 da manhã quando a mãe ouviu alguma coisa esquisita uivar. Ela pensou que fosse algum cachorro, porém era noite de lua cheia e os cachorros dos vizinhos eram recolhidos dentro das suas casas quando a lua estava cheia. O povo local tinha muito medo da lenda e que o lobisomem voltasse para matar alguma vítima.
Então ela acordou seu marido e lembrou dos comentários a respeito da lenda e subiu para o quarto do seu bebê. Ao chegar próximo ao berço, ela viu tudo revirado e seu lindo e único filho estava morto, sem a roupinha e com um rasgo em seu pequeno peito. Parecia ser garra de algum animal de grande porte e feroz, com sede de sangue. A dor e o luto pela perda tão repentina do seu filho trouxeram para os vizinhos profunda dor e a certeza de que a lenda era real. E o lobo se satisfez com a morte do pobre recém-nascido, e isso porque ele não foi batizado pelos seus pais. Aquele vilarejo nunca mais foi o mesmo depois do acontecido. O casal que antes estavam completos eram agora completos andarilhos afundados em suas dores pela perda do seu filho. E o lobo, pois bem, ele nunca mais foi visto por ninguém. E algumas curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar é que os lobisomens podem ser divididos em algumas classes, sendo subdivididos em 5 tipos, e trarei um breve resumo para vocês. Hominídeo, forma totalmente humana. Possui todas as características de um ser humano, e normalmente, nesta forma, ele não possui nenhum de seus poderes de quando transformado. Em casos de lobisomens mais velhos e experientes, mesmo em sua forma humana, conseguem utilizar de algumas de suas habilidades lupinas, tais como olfato melhorado, superaudição, velocidade e força física. Glabro, 75% humano, 25% lobo. Nesta forma, o lobisomem aumenta drasticamente suas habilidades, além de ganhar outras que na hominídea não existiam. Sua força aumenta drasticamente, ganha visão, olfato e audição melhoradas. Desta forma, os pelos são mais presentes, além de caninos e garras. Crinos, 50% humano, 50% lobo. O homem-lobo, a encarnação da fúria. Peludo, cara de lobo, em muitos casos é apresentado a presença de uma cauda, presas e garras. Na forma Crinos, o Garou tem um aumento de 200% de forma corporal, uma incrível capacidade regenerativa, além de causar a temida reação conhecida como delírio. O Garou tem esse nome pois se refere a uma espécie de monstro humano. Ispo, 75% lobo, 25% humano. O Ispo é a forma lobo-monstro, um lobo pré-histórico poderoso, não tão forte quanto Crinos, mas bem mais ágil. Esta forma pode ser tratada como uma forma tão perigosa ao mesmo nível de um crino, pois nesta forma o lobo domina. Depois que se volta a ser humano, o lobisomem não se lembra de nada. No máximo, suas memórias são borrões. Lupus, 100% lobo. Esta é a forma mais pacífica do lobisomem, mas também não deixa de ser perigosa. O lobisomem nesta forma apresenta uma grande inteligência e agilidade. É a forma que mais se aproxima no plano espiritual, fazendo parte do meio místico. Existem muitos mistérios que jamais descobriremos a fundo o que aconteceu de verdade, mas onde existe fumaça, há muito fogo. Histórias, lendas, contos, como você queira chamar, são contados desde cedo para os pequenos. Uns contam para alertar, outros é somente uma historinha para distração. Mas existem aquelas que são contadas como experiências próprias de vida. E onde existem muitos boatos e espantos, aí está a verdade. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história de Licaão, o primeiro homem lobisomem? Acreditam que ele realmente existiu ou acham que seja algo que as pessoas simplesmente inventaram? Escrevam aqui nos comentários alguma história de vocês que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!